Bom, domingo, o Vasco tem um desafio importante. Vai pegar o Internacional às 6h30 da noite em Porto Alegre e tenta se afastar da zona de rebaixamento. O Fábio Jupa traz mais informações pra gente. Boa tarde, Jupa. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o Vasco precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para se afastar da zona de rebaixamento e acalmar um pouco o clima aqui no clube. O Vasco é o 16º colocado na tabela. Domingo enfrenta o Inter em Porto Alegre e para esse jogo o técnico Fernando Diniz vai ter desfalques e retornos importantes. O zagueiro João Vitor está suspenso e o meia Felipe Coutinho segue em recuperação de uma lesão muscular. Os dois estão fora. Já o zagueiro Lucas Freitas e o lateral Lucas Piton estão à disposição do Diniz. Os dois não jogaram no empate com o Independente Del Valle pela Sul-Americana, resultado que eliminou o time da competição. A tendência para esse jogo com o Inter é que o Hugo Moura seja mantido na zaga e o português, o Nuno Moreira, no meio-campo. Nos próximos dias, o Vasco pode anunciar mais um reforço. O clube está negociando com o Rennes da França o empréstimo do atacante Andrés Gomes. Ele é colombiano, tem 22 anos e joga pelo lado do campo. Ontem, o Pedrinho, presidente, concedeu uma longa entrevista coletiva que falou sobre vários aspectos da crise no clube. Disse, por exemplo, que ele nunca prometeu reforços de alto investimento, até porque a situação financeira do clube é muito delicada. E ele respondeu, inclusive, sobre uma pergunta sobre a possibilidade de renunciar ao cargo. Vamos ouvir o Pedrinho. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. A minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento. Se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio. Todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Forte, hein? Pedrinho falou ontem, durante 2 horas quase, desabafou e a Gabi Marino trouxe pra gente. Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Essa foi uma das respostas do presidente Pedrinho durante uma entrevista coletiva para falar sobre o atual momento do time nesta temporada. O Vasco vive uma situação delicada. Além da eliminação na Copa Sul-Americana, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Até mesmo por isso, a gestão de Pedrinho vem sendo bastante questionada pela torcida. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. Fora das 4 linhas, o panorama não é diferente, já que o clube tem muitas dívidas e até mesmo por isso não pode fazer grandes contratações. Eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade é dura. Mas agora o gigante da colina precisa deixar isso para trás e pensar no futuro para não correr riscos. O próximo jogo dos comandados do técnico Fernando Diniz será neste domingo contra o Inter, lá no Beira-Rio. O treinador tem o apoio da diretoria e um bom resultado fora de casa pode ajudar a equipe a recuperar a confiança. O Fernandão jogou lá, foi capitão lá. Na tua época de Vasco, a gente já vivia com esses problemas de falta d'água, corte de água. Foi que ano aquilo? Eu cheguei em 2008. Joguei com o Nós Pedrinho. Estamos em 2025, cara, 20 anos depois. E nada mudou em relação a isso. Pro torcedor vascaíno é uma sacanagem, que é o dono do Vasco, é o torcedor vascaíno, é o maior patrimônio, Fernandão. Claro. E tem que hoje virar chacota na rua, não só campo e bola, que não tem nem o que falar mais. E fora de campo tá isso. GV, eu acho uma covardia o que algumas pessoas estão tentando fazer, mas nessa entrevista o Pedrinho deixou muito claro
qual é o propósito dele no Vasco. E para quem tem a memória curta, não esqueçamos que o Pedrinho abdicou de um cargo na maior emissora de TV, depois da Band, é claro, como comentarista, sendo eleito por 2 anos seguidos. Não foi, Flavinho? Como o melhor comentarista do Brasil. Para realizar um sonho e poder ajudar o Vasco a voltar para o lugar que não deveria ter saído. E aí, quem vê as coisas acontecendo acha que o cara está lá e ele tem que chegar como se fosse um mágico para resolver o problema, como se fosse num passe de mágica. Não dá para você resolver um problema que vem de 20 anos, como o GV acabou de falar aqui, em 2, em 3, e ainda mais quando você tem um problema absurdo que, com relação às SAFs, a gente costuma, não com relação às SAFs, com relação à vida, a gente costuma se basear pelas exceções. Ah, o Botafogo, esquece, o Botafogo, a SAF do Botafogo é uma exceção. O Cruzeiro chegou, ficou mais um ano na Série B, foi vendido já, o outro ainda não conseguiu. Ah, o Bahia, o Bahia chegou ao Manchester City, quase caiu há um ano atrás. Não é esse mar de rosas. E o Vasco teve um problema maior, que ainda teve o problema da 777, que acabou pedindo recuperação judicial, enfim. Quando você se dispõe a resolver um problema desse tamanho, colocar o seu status de ídolo do clube em jogo por isso, você não vai lá brincar. Você vai errar, é óbvio, tu vai acertar. Você não vai contratar um jogador achando que ele vai dar errado, é óbvio. Só que você não tem dinheiro para trazer o melhor. Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande quando for julgar. A torcida está triste? Tem que estar. A torcida reclamar? Tem que reclamar. Se tiver que vai ao Pedrinho, ele está pronto para receber as vaias. Ele sabe disso. Quando ele chegou, ele sabia que isso podia acontecer e as chances de acontecer eram muito grandes. Mas algumas pessoas, alguns oportunistas, tentarem tirar proveito de uma situação ruim dentro de um clube do tamanho do Vasco, cara, bota a mão na tua consciência porque isso está errado, entendeu? E quando o Pedrinho diz, eu devia ficar calado com relação ao gato, é óbvio que não. Porque um monte de coisinhas erradas se tornam e uma coisa muito grande. ele de inflar as contas do Vasco, tipo assim, exemplo, não sei qual é o valor, a conta era R$100, virou 1.000. É óbvio, se você tira o gato, você vai ter que pagar o que você consome. E ele ainda falou do IPTU. Também tinha IPTU? 2 milhões de dívidas do IPTU. E vai pagar. E teve gente dizendo que não devia pagar. Não, tem que pagar nada. Gente, não existe isso. Se você quer profissionalizar o local, se você quer fazer aquilo dar certo, você tem que começar a sanar os pequenos erros, os pequenos problemas. Eu falo pequeno porque deve ter dívida de 100 milhões lá para ele pagar. Senão daqui a 20 anos vai estar a mesmíssima coisa. Só que a dívida de 2 foi para sei lá quanto. E outra coisa, a 777 fez 300 milhões de contratações. Não sei nem se você vai soltar isso aí. Pagou só 100. E isso é dívida do Vasco. Quem vai ter que pagar isso, GV? Alguém vai ter que pagar essa conta. É o Pedrinho. Então, tu que tá aí pensando em tirar proveito de uma situação em que você não sabe nada do que está acontecendo, bota a mão na tua cabeça, garoto. Bigodeira, quer falar alguma coisa disso? Vamos para o jogo. O que você prefere? Não, eu acho que o Pedrinho, ele abriu mão de uma fase da vida dele que eu acho que ele continuaria vivendo como comentarista. E eu acho que isso mostra a coragem que ele teve e que ele tem até hoje. Eu acho que isso ninguém questiona, mas eu acho que ele tem que expor algumas coisas também. Ontem ele falou sobre a questão do Corinthians. Ele até cita o Corinthians. Ele falou, não vou fazer com o Vasco, que estão fazendo com o Corinthians, de contratar e não ter dinheiro para pagar. Eu só contrato quem eu consigo pagar. E eu acho que ele está certo. Eu acho que algumas críticas elas são exageradas, mas eu também acho que tem algumas questões que ele poderia tentar ser um pouco mais assertivo ou mais criativo. E aí eu não digo Pedrinho, porque não é ele que vai lá no scout que vai fazer o levantamento. Mas quando chegam esses nomes para ele, ou para o diretor de futebol que contrata, eu acho que precisava ter um outro tipo de critério. Porque não dá para você gastar 40 milhões de reais em jogadores como Maxime Domingues, Jean Davi e por aí vai. Eu acho que é muito dinheiro para uma entrega que é quase nada. Vamos ao que interessa também, que isso também faz parte do interesse do torcedor vascaíno. Bota na tela jogo do Vasco pra gente, Tatá. Temos a arte do jogo, jogo domingão, lá no Beira-Rio. Bigode, jogo no Beira-Rio, domingo à noite. Difícil, a parada é dura. Difícil porque o Inter também conseguiu um bom resultado contra o Santos. Não, o problema é que o Inter, desde que voltou à Copa do Mundo de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, o Inter não perdeu ainda. E se eu não estou enganado, o Inter não sofreu gols desde que retornou da Copa do Mundo de Clubes.
Foi só vitória e sem sofrer gols. E antes da Copa do Mundo, o Inter vinha muito mal, né? A gente tinha essa ideia de que talvez as coisas não funcionassem, mas o time está se encontrando cada vez mais e vai ser uma parada duríssima, inegavelmente. Mas eu acho que são nesses jogos que a gente vê quem é quem, se o Vasco vai ser corajoso, se o Diniz vai manter mesmo a identidade dele, o que eu acredito que aconteça. E vamos ver se dentro de campo os jogadores vão reproduzir aquilo que ele pede. Mas, assim, é uma grande oportunidade. É claro que o jogo é muito difícil, mas é uma grande oportunidade para o Vasco chegar, quem sabe até pontuar, quem sabe vencer o jogo e ganhar moral e virar a chave para o restante da temporada. Quer complementar alguma coisa de Vasco? Só um palpitinho. Eu também não falei o meu palpite. Então tá. Meu palpite é 1-1. Vamos de palpite. O meu, 2-1 Vasco. Porque assim, jogar fora pro Vasco talvez hoje seja até um... Você dá pra falar que é mais tranquilo, né? Eu pensei igual a você. Porque São Januário tá muita pressão, você vê? Não foi todo mundo, mas ainda sentiu uma pressão danada. E o Inter não tem jogado bem em casa. Durante a competição em si, ele não tem feito bons jogos em casa. E eu acho que o Vasco pode, como fez jogando com o São Paulo lá no Morumbi, fazer um jogo não tão propositivo e ter oportunidade de vencer. O Inter, acho que os últimos 2 jogos em casa foi Vitória e Ceará e ganhou assim, na Bacia das Almas 1-0. Isso. Tô passando perrengue. Tem tido dificuldades para jogar em casa. Pode ser que o Vasco se aproveite disso. Vamos torcer. Porque a gente viu alguns momentos do Vasco da Gama que a gente gostou nessa segunda fase aí, pós. Só que o problema é que os resultados não estão acontecendo, o torcedor está chateado, aí teve a questão do treinamento, aí o torcedor acaba ficando mais chateado, aí teve a coletiva do Pedrinho, que acho que ele precisava falar, a coisa vai virando uma bola de neve, né? Bom, Edu, vamos falar dessa entrevista aí do Pedrinho. Realmente ele abriu o coração. Não, eu particularmente gosto muito do Pedrinho, gosto da postura dele, é um cara bem sincero. É claro que hoje ele está numa posição como presidente de um clube que está passando dificuldade não de agora, de muitos anos. E isso é muito difícil para um cara administrar. E ainda mais tendo a pressão da torcida, tendo que ganhar, tendo que montar um elenco, não só de jogadores, mas comissão técnica, funcionários. E isso, na minha opinião, ele está tirando de letra, Renato. Por quê? Isso, no dia a dia, a gente vê a clareza, ele dá sempre explicações para os atletas, se realmente o salário ou não vai estar atrasado. Ele corre atrás de dinheiro. Então, o que ele falou para mim ontem não é surpresa nenhuma. E tomara, Pedrinho, que você consiga realmente colocar o Vasco onde que merece, porque você é um cara batalhador, trabalhador e é um cara muito honesto. Então, parabéns pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Assino embaixo, mas espera mais uma rodada para fazer tudo isso, tá? Não precisa ser domingo no Beira-Rio, né, Pedrinho? Tem tempo. O campeonato vai até dezembro. E a chapa no Vasco da Gama tá quente, hein? Após a eliminação do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana, o presidente do clube, Pedrinho, concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, justamente para falar sobre o atual momento do time na temporada. Entre vários temas abordados por Pedrinho nessa entrevista, um deles foi sobre as vaias que vem recebendo da torcida em São Januário. A gestão ia ser diferente das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. O dirigente também reafirmou o compromisso com o Vasco e garantiu que não vai faltar entrega por parte dele e também por parte de outros membros da diretoria. Pedrinho também falou bastante sobre as dívidas do clube. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato.
Aí vão ficar chateados que eu vou falar, mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo que quero pagar, aí eu sou errado, 150 mil reais de água e luz, realmente aumentou, porque eu quero pagar, porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que balançou a cabeça, não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, a gestão finge que não tá vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro. Muito duro. Ainda na entrevista coletiva, Pedrinho respondeu sobre as contratações que fez durante sua gestão e também as que a diretoria busca ainda nesta janela de transferências. Em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Por fim, o presidente do Vasco disse que busca um investidor para o clube, esse é o desejo dele, e também não descartou renunciar ao cargo se tiver certeza de que ele é o problema para o Vasco. Lembrando, o Cruz Maltino volta a campo no próximo domingo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e já na próxima semana tem pela frente o CSA pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar com o Breno Monsef, Vasco da Gama, entrevista do Pedrinho, mas no destaque o Breno deu notícia boa. Parece que tá chegando o reforço no Vasco da Gama, parece que esse elenco vai receber gente nova. Estamos autorizados? Breno Monsef está no orelhão da esquina da casa dele? Então é contigo, Breno Monsef, fala comigo. Vamos lá, no Gigante é o seguinte, o Vasco seguindo a preparação para o jogo de domingo contra o Inter, fora de casa, mas a gente tem que repercutir ainda a coletiva de ontem, do presidente Pedrinho, porque ele falou sobre muitos assuntos. Ontem até a gente colocou ao vivo no Papo 2 uma parte, eu trouxe alguns trechos que eu achei mais importantes gravados também no Papo 2. Foram muitos assuntos, mas um ponto específico vale a gente repercutir, que é sobre o potencial construtivo de São Januário. Tem uma venda encaminhada que supera 500 milhões de reais. E sim, está muito bem encaminhada essa venda para uma construtora da Barra da Tijuca. E aí, essa venda possibilitaria a reforma de São Januário, né? Lembrando que esse valor do potencial construtivo não pode ser usado para outras coisas. É para ser usado na reforma de São Januário. E aí, além dessa venda de 500 milhões, tem uma venda menor de uma pequena parte que poderia também fazer com que o valor total superasse 610 milhões de reais, mais do que o Vasco esperava. Então pode ser que a tão sonhada reforma de São Januário aconteça com essa venda do potencial construtivo. Agora, sobre reforços, o Vasco retomou a negociação pelo atacante colombiano Carlos Andrés Gomes. Eu falo assim porque muitos chamaram de Andrés Gomes, mas lá na França muitos chamam de Carlos Gomes. Ele é do Rennes, da França, colombiano, base do Milionários, foi pro Real Salt Lake, da MLS, no ano retrasado, uma negociação de um valor até elevado também. Ficou 2 temporadas e na última foi pro Rennes. Não se adaptou muito por lá o Carlos Gomes, porque só fez 19 jogos, 3 gols, 22 anos de idade. Mas ele não era titular na equipe do Milionários e o Vasco chegou até a sondar a negociação dele em junho, porque o Rennes não tem tanto interesse assim a princípio de continuar com ele. Poderia até liberar o jogador mantendo uma porcentagem, tá? O Rennes pagou 10 milhões de euros pelo Carlos Gomes. Vamos aguardar, pode ser que o Vasco tenha essa vinda do jogador, dividindo talvez a porcentagem com o Rennes para uma futura negociação. Um atacante pode chegar, o Carlos Gomes, o colombiano. Vamos seguir acompanhando aqui na Transamérica. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos focar em Andrés Gomes, atacante que pode chegar à equipe do Vasco. Já falamos muito sobre a entrevista coletiva do Pedrinho. O Jorginho já deu uma aula aqui de análise sobre o comportamento do presidente na entrevista de ontem. E o que importa é que o Vasco precisa se reforçar. No fim das contas, gente, todo esse reflexo, toda essa crise que acontece no extracampo, ela tem uma interferência também dos resultados. Se o Vasco começa a vencer os jogos, se o Vasco começa a estabelecer uma boa campanha no Brasileiro, se o Vasco vai avançando na Copa do Brasil, naturalmente, esse noticiário político ele vai reduzir um pouco. E o Vasco hoje precisa de reforços. Daí surge o nome do Andrés Gomes, que é um jogador, né, com uma indicação do Ademar Lopes, um atleta. O Breno trouxe o currículo dele,
surge no futebol colombiano, vai para a MLS e aí na Europa ele não consegue deslanchar. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa debater aqui. Porque muita gente já começa a traçar um olhar mais crítico em cima de uma contratação dessa, alegando que o Andrés Gomes no Rennes não conseguiu deslanchar. Gente, um primeiro raciocínio muito básico e que a gente repete aqui quase todo dia é: o jogador que vai para a Europa e deslancha, o jogador que vai para o mercado europeu e atinge um nível de atuação muito alto, ele segue por lá. Então, o primeiro passo para você pescar esses nomes no mercado europeu é entender quem não conseguiu deslanchar, quem passou por uma lesão recentemente e que acabou tendo uma interrupção na sequência lá no velho continente. É isso que você precisa captar no mercado para encontrar bons nomes. O Andrés Gomes, quando a gente vai buscar as características dele, percebe que é um jogador que pode acrescentar. O Vasco hoje precisa de atacantes de lado de campo. Jogadores que acrescentem um pouco mais de mobilidade, velocidade, habilidade. Isso tem faltado ao Vasco. Quando o Vasco vai escalar a sua equipe ideal, digamos assim, um jogador que atua aberto, geralmente pela direita, é o Ryan, que é um rompedor, é um cara de força física, é um cara de explosão. Do outro lado, joga o Nuno, que é um jogador mais técnico, é um meia que joga aberto e vai tentar dialogar em alguns momentos por dentro, em alguns momentos por fora, dando profundidade. O Vasco precisa de outros nomes que joguem com um pouco mais de mobilidade pelos lados do campo. Quando a gente olha para o elenco nesse momento, o Lloyd Augusto não passa a menor confiança de que pode ajudar com maior frequência. O DVD é um jogador que eu julgo interessante para o nível do futebol brasileiro, mas também não é a resolução dos problemas. E aí você tem o Adson, que é um jogador que mais uma vez se lesionou com uma certa gravidade. Enfim, o elenco, ele apresenta lacunas. E talvez a principal delas, falando de setor ofensivo, é esse lado do campo. É o jogador que pode desequilibrar num drible, que pode trazer a velocidade, o arranque. O Vasco é um time que muitas vezes, quando vai encarar um adversário mais forte tecnicamente, tem que se moldar para um jogo de contragolpe, tem que se moldar para um jogo de resposta em velocidade, e ter bons jogadores que acrescentem nesse sentido já é um passo para esse elenco começar a ter um pouco mais de força. É óbvio, esse não é o único problema do Vasco. O Vasco vai precisar de mais um zagueiro, o Vasco vai precisar de repente um centroavante para brigar com o Verratti, de repente mais um jogador de meio de campo. O Vasco precisa de reforços em praticamente todos os setores. Mas uma movimentação inicial e um noticiário como esse já nos anima um pouco mais. Vai dar certo, não vai? Aí é uma questão de entender aquilo que se apresenta para o futuro. É muito difícil de opinar se o atleta vai conseguir encaixar ou não. Fato é que a equipe do Vasco da Gama precisa de reforços. Se é Vasco